Olá, olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas à primeira rodada de questões sobre o tema Saúde na Constituição. Questão: segundo a Constituição Federal, as ações dos serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, que é o nosso sistema único de saúde, né? Sendo a descentralização com direção única em cada esfera do governo uma das suas A. Competências jurídicas, B. Diretrizes de organização, C. Contribuições sociais, D. Políticas sociais e E. Políticas econômicas. Então, qual a resposta correta? Aqui, né, está se questionando o que caracteriza a descentralização dentro do Sistema Único de Saúde. Ah, a descentralização se caracteriza como uma das competências jurídicas do SUS, como uma das diretrizes de organização do SUS, como uma das contribuições sociais do SUS, como uma das políticas sociais do SUS ou como uma das políticas econômicas do SUS. Vamos à resposta? A resposta é a letra B. Conforme nosso artigo 198 da Constituição, né, que dispõe que, além da descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade também constituem, né, diretrizes de organização do SUS. Conforme que dispõe, né, o nosso artigo 198, o SUS, né, ele é constituído por ações e serviços públicos, né, de saúde e integra uma rede regionalizada e hierarquizada. Aqui, né, a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade é o nosso tripé constitucional que eh, constitui diretrizes de organização do SUS, perfeito? Não esqueçam aqui dessas expressões aqui, né, dessas diretrizes de organização do SUS, descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Isso aqui é bem recorrente em questões, portanto, guardem bem essas informações. Vamos então à segunda questão. Questão 2. Outra questão aqui recente, de 2023, assim pergunta: à luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item abaixo. As instituições privadas de assistência à saúde poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante um contrato de direito público ou um convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Certo ou errado? Então, as instituições privadas poderão participar do SUS de forma complementar e mediante um contrato de direito público ou um convênio? E tem preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos? Vamos à resposta? A resposta está evidentemente certa, né? Conforme o artigo 199 da CF, que dispõe, né, que a assistência à saúde é livre da iniciativa privada e a iniciativa privada pode participar, né, de forma complementar. Lembre-se bem dessa palavra, é complementar, não é outra palavra como suplementar, que as bancas gostam, né, de fazer peguinhas. E ela, né, e essa a participação se dará através de contrato de direito público convênio e sim tem preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Aqui também outra observação que dispõe aqui a Constituição, né, o artigo 2º do artigo 199 da Constituição dispõe que é vedada, ou seja, né, não pode ocorrer a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, perfeito? Não pode ocorrer auxílios ou subvenções, perfeito? A instituições privadas com fins lucrativos de recursos públicos. Guardem isso. Vamos então à terceira questão. Questão 3. A respeito do direito à saúde, assinale a opção correta. A. O Sistema Único de Saúde possui gestão descentralizada, porém com direção única no Ministério da Saúde, ente central desse sistema. B. O poder público não pode destinar recursos públicos na área da saúde a instituições privadas. C. Empresas de capital estrangeiro podem prestar serviços de assistência à saúde no Brasil, independentemente de permissão legal. D. A atividade de promoção da saúde é competência concorrente dos entes da federação. E a fiscalização de alimentos, bebidas e produtos psicoativos insere-se nas competências do SUS. Então, qual a alternativa correta? O que vocês acham? Vamos à resposta? Um tempinho a mais para responder, é uma questão bastante extensa. Vamos à resposta? A resposta é a letra E. Conforme aqui o artigo 200 da Constituição Federal, entre as atribuições e competências do SUS se encontra a fiscalização de alimentos e de bebidas, bem como de produtos psicoativos. Perfeito? Então, o gabarito é a nossa letra E. A fiscalização de alimentos, bebidas e produtos psicoativos insere-se nas competências do SUS. O erro aqui da letra A é dispor que o Ministério da Saúde é a direção única do SUS. E isso é errado, já que em cada esfera de governo, né, há uma direção única em cada esfera de governo, conforme o nosso artigo 198 da Constituição. Perfeito? E o erro da letra B é dispor aqui que o poder público não poderia destinar recursos públicos de saúde a instituições privadas. O que veda aqui a Constituição
é destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições com fins lucrativos. Ou seja, entidades filantrópicas e sem fins lucrativos poderiam receber auxílios e subvenções do poder público. O erro da letra C aqui é dispor que empresas de capital estrangeiro poderiam prestar serviços de assistência à saúde no Brasil, independente de permissão legal. E o que dispõe a Constituição é bem ao contrário, né? Salvo, exceto nos casos previstos em lei, é que poderia haver a participação, né, de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. O erro da letra B aqui é dispor que a atividade de promoção da saúde é competência concorrente e, em verdade, competência comum. Competência comum é a atividade, né, administrativa de prestação da saúde, né, a promoção da saúde. É uma atividade administrativa, aí é uma competência comum, inclusive é solidária, né, entre os três entes, né, entre os municipais, estaduais e federal, né, e a União. É uma competência comum a atividade de promoção da saúde. Já seria competência concorrente se fosse uma atividade legislativa. No nome da Constituição, é bom ter em mente, né, que quando se fala em competência concorrente, é atividade legislativa. E quando se fala em atividade administrativa, da prestação de algum serviço, e aqui no caso da saúde, é uma competência comum. Guardem isso, é uma diferença sutil, mas que deve ser conhecida para não errar questões. Perfeito? Podemos passar à próxima questão, questão 4. Questão 4. Conforme previsto na Constituição Federal de 1988, compete ao Sistema Único de Saúde participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Certo ou errado? Então, ao SUS compete participar da formulação da política e da execução do saneamento básico? Certo ou errado? Vamos à resposta? Está certo, né? Conforme aqui no nosso artigo 200, inciso 4º, ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, né, compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Perfeito? Podemos passar então à nossa quinta questão. Questão 5. E então, pessoal, como estão indo nas questões e estão indo bem? Peço, como sempre, por gentileza, para curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e também, ao final do vídeo, comentarem o rendimento de vocês nas questões e também comentarem o concurso para o qual vão prestar, a fim de que possamos direcionar e melhor atender o pessoal que nos acompanha com novas questões. Então, vamos aqui à nossa quinta questão. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade do respectivo ente federado, inclusive vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Certo ou errado? O que vocês acham? É do respectivo ente federado a responsabilidade pelo vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, assim como vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações? Certo ou errado? Vamos à resposta? A resposta está errada, né? Conforme aqui o nosso artigo 198, parágrafo 7º, conforme uma alteração aqui recente na Constituição Federal, é de responsabilidade da União o vencimento desses profissionais. Porém, aos estados, DF e municípios, cabe, né, vantagens, estabelecer outras vantagens, demais vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Então, a responsabilidade pelo vencimento é a União. Vencimento é a União e demais vantagens, auxílios, incentivos, auxílios, gratificações é da responsabilidade, então, do ente, né, do respectivo ente, do estado, DF ou município. E o que faz, então, da nossa alternativa errada. Perfeito? Podemos passar à sexta questão. Questão 6. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Além disso, tais profissionais terão, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, a aposentadoria especial e, somada aos seus vencimentos, adicional de periculosidade. Certo ou errado? O enunciado está certo ou errado? O que vocês acham? O vencimento desses profissionais não será inferior a 2 salários mínimos? Bem como eles terão direito à aposentadoria especial e adicional de periculosidade? Vamos à resposta? A resposta está errada aqui, apenas por uma palavra, né? Aqui é adicional de insalubridade e não de periculosidade. Aqui são também dispositivos incluídos recentemente pela Emenda Constitucional 120 de 2022, dispondo aqui que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos, perfeito? E eles também terão direito à aposentadoria especial, bem como será somado aos seus vencimentos, né, adicional de insalubridade, que é diferente de periculosidade, perfeito? Então, se atentem a isso também, que é outra questão aqui que a banca, né, as bancas gostam de se apegar a essas minúcias, e é bom saber, né, a diferença entre insalubridade e periculosidade, e saber que aos agentes, né, de combate às endemias e aos agentes comunitários de saúde
será acrescido adicional de insalubridade. Perfeito? Vamos então à sétima questão. Questão 7. Acerca do direito à saúde, previsto na Constituição Federal, avalie as alternativas a seguir. 1. Deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 2. As diretrizes do Sistema Único de Saúde são a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade. 3. O financiamento do SUS provém de recursos do Orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Está correto o que se afirma em A. 1 apenas, B. 2 apenas, C. 3 apenas, D. 1 e 2 apenas e E. Todas, 1, 2 e 3. Qual a resposta correta? O que vocês acham? Vamos à resposta? Tempinho aqui para pensar. Vamos então à alternativa correta. É a alternativa E, né, pessoal? Todas as alternativas aqui estão corretas, conforme aqui os nossos artigos 196, né, o artigo 198 da Constituição, dispondo aqui, né, o que realmente aqui dispõe aqui no enunciado, perfeito? Então, o nosso enunciado aqui está todo correto, e é o gabarito da questão, a letra E. Podemos, então, seguir a questão seguinte. A Constituição da República Federativa do Brasil determina que a lei federal deve instituir pisos salariais profissionais nacionais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e inclusive parteiras. Certo ou errado? Aqui, conforme a Constituição, é a lei federal que deve instituir um piso nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras? Vamos à resposta? A resposta está certa, né? Conforme a alteração recente aqui, também de 2022, pela Emenda Constitucional 124, que dispõe que é, sim, lei federal que deve instituir pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e para a parteira, o que deve ser respeitado por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Então, não é apenas no SUS, não é apenas no âmbito do SUS que esse piso, né, salarial deve ser respeitado, mas também por empresas particulares, empresas privadas, perfeito? Podemos passar à nossa nona questão. Questão 9. Já indo para o final da rodada, vamos lá. A Constituição Federal dispõe sobre a aplicação mínima de recursos financeiros de responsabilidade dos entes federados nas ações de serviços públicos de saúde. Considerando tal disposição, julgue o enunciado abaixo. A União deve aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde nunca menos do que 15%. Então aqui dispõe, né, que a União deve aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde nunca menos do que 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. Já para os estados, DF e municípios, lei ordinária estabelecerá os valores mínimos de aplicação. Vamos ver. O que vocês acham do enunciado? Está certo ou errado? Vamos à resposta. Esse percentual mesmo atribuído à União, conforme a Constituição. E aos estados aqui, é lei ordinária que deve estabelecer os valores mínimos de aplicação. Vamos à resposta. A resposta está errada, né, pessoal? Conforme aqui dispõe, de fato, a União, né, para o caso da União, aqui nesse trecho da União está certo, já que no caso da União, né, a base, né, a base do recurso que vai ser destinado à saúde, ela nunca pode ser inferior a 15% referente à receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. Isso para a União, perfeito? Não pode ser abaixo de 15% da receita corrente líquida no caso da União. Já para os estados, DF e município, o que de fato vai ser estabelecido, o valor mínimo, é através da lei complementar e não através da lei ordinária. Também que outra terminologia que deve estar bem aqui fixada, né? Que muitas vezes a banca gosta de fazer pegadinhas em cima desses termos aqui. Então, os estados e municípios terão, né, os seus valores mínimos estabelecidos através de lei complementar e não por lei ordinária, perfeito? Deve ficar atento a isso. E também aqui, inclusive, né, ela será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, perfeito? Então, podemos chegar à nossa 10ª e última questão. Questão 10. Peço mais uma vez, por gentileza, que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Com relação ao rol de direitos fundamentais previsto na CF e a aspectos relativos à sua correspondente efetivação, julgue o seguinte item. No tocante à efetivação do direito fundamental à saúde, é subsidiária a responsabilidade dos Estados, da Federação, quanto ao fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados. Certo ou errado? É subsidiária a responsabilidade dos Estados quanto ao fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados. Certo ou errado? Vamos à resposta? A resposta está errada, né? Conforme aqui o nosso artigo 23 e 196, que dispõe que a competência comum, né, da União, dos Estados, do DF e dos municípios cuidar da saúde, e dispõe, né, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse entendimento já está afirmado aqui pelo STF no tema de repercussão geral de número 793,
em que o STF dispõe que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Perfeito? Aqui, então, né, os três entes, seja município, estado e União, são solidariamente, e não subsidiário. Subsidiário é quando ocorreria de algum ente não prestar o atendimento, né, devido, aí sim entraria na jogada o outro ente. Aqui, por exemplo, no caso a União, né, não prestasse o atendimento ao necessitado, então, subsidiariamente, o Estado seria chamado, né, a participar da responsabilidade. Mas não. Em verdade, que conforme o entendimento do STF, ah, em razão da competência comum prevista na Constituição, os três entes, né, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Então, por exemplo, caso o município judicialmente ele preste, né, custeie algum atendimento médico, na sequência, né, o juiz, a autoridade judiciária, aqui conforme está disposto, a autoridade judiciária, ela poderá, então, direcionar conforme as competências, né, de descentralização, porque, como sabem, cada ente ele é responsável pelo financiamento de determinado custeio de algum medicamento ou de algum tipo de procedimento cirúrgico, como, por exemplo, né, procedimentos oncológicos, é de responsabilidade da União. Caso o município custeie algum tratamento, né, com recursos próprios, algum tratamento oncológico que tenha sido judicializado, posteriormente, embora, né, vai ser prestado, né, de forma solidária o atendimento, posteriormente, na questão do financiamento do custeio, aí sim o juiz pode direcionar que a União ressarça, né, faça o ressarcimento ao município que então custeou o tratamento, porque o tratamento em si é solidário, embora o custeio aí fica conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, perfeito? Então chegamos ao final, desejo a todos bons estudos, até a próxima e fiquem todos com Deus.